Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, esse é o vídeo de 185. Livro dos Médios, dos Sistemas, capítulo 4. Então, nós vamos tratar aqui hoje sistema uniespírita, unispírita ou monoespírita, né? Que nós sabemos que mono é único, unitário e por aí em diante. Então, esse tema, sistema unispírita ou monoespírita, ele é praticamente como o sistema otimista. Sistema unispírita ou monoespírita, na verdade, ele é como variante do sistema otimista, que na verdade, nós vamos voltar aqui no sistema otimista para você ver, nossa, mas o que é isso? Para você perceber que, no entanto, o sistema unispírita ou monoespírita, né, como a variedade do sistema otimista, é um sistema, você vai observar, ele é um sistema irracional. Já logo de início eu vou dizendo que ele é um sistema irracional. Agora, quem disse que ele é um sistema irracional, não sou eu não, quem disse isso foi Kardec. Se você quiser pegar no colarinho, você vai pegar no colarinho de Allan Kardec, porque Kardec é quem disse que ele é um sistema irracional, porque não suporta exame sério. Olha só para você ver. O sistema unispírita ou monoespírita, né? Como variedade do sistema otimista, que é o sistema que nós estudamos, né, no vídeo anterior, que nós vamos voltar aqui. Kardec, ele disse isso, que é um sistema irracional, porque não suporta exame sério. Então, se não suporta exame sério, de fato, é irracional. Porque só suporta exame sério aqueles racional, aqueles dotado de lógica, não dotado é irracional. Então, nós vamos voltar no sistema otimista só para que possamos dar sequência no sistema unispírita ou monoespírita. Porque já que Kardec disse isso, então vamos pegar, como se diz, o bonde andando, né? Sistema otimista. Ao lado dos que neste fenômeno unicamente veem a ação do demônio, que tem seres que só vê a ação do demônio, estão outros que tão somente hão visto a dos bons espíritos. Então olha só para você ver. Tem uns que só enxergam nestes fenômenos a comunicação, a ação do demônio. Outros, nessa divergência, já conseguem enxergar a comunicação dos bons espíritos. Então, tem uns que enxergam tudo
manifestação, como se fosse a manifestação do demônio. Enquanto outros não enxerga ali manifestação de demônio nenhum. Para eles, a comunicação dos bons espíritos. Supuseram que, estando liberta da matéria, a alma, nenhum véu mais lhe encobre coisa alguma. Devendo ela, portanto, possuir a ciência e a sabedoria suprema. A confiança cega. Nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível, tem sido, para muitos, a causa de não poucas decepções. A causa de não poucas decepções. Nós já tratamos esse assunto no vídeo anterior, né? Então nós não vamos tratar mais. Nós só estamos lendo novamente aqui para dar sequência no sistema uniespírita ou monoespírita. Então, para muitos, a causa de não poucas decepções, de não poucas, esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos quanto de certos homens. Eu acredito que nós já esclarecemos isso, né? No vídeo 184, que esse é o 185 agora. É lógico que não esclarecemos tudo, porque é impossível. Porque, olha, só para você ver, ó, para muitos, a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos, quanto de certos homens. Só isso que eu li aqui, 2 linhas. Se nós fosse assim explicar, se fôssemos mesmo explicar isso aqui, esmiuçar, olha, eu vou ser franco com você. Tem material nessa cachola aqui, tem material aqui nessa cachola com relação a essas 2 linhas, que nós faríamos uns 1000 vídeos de 25, 26 minutos. Uns 1000 vídeos. Só que isso não é necessário. Não é necessário. Até porque não é a questão de perpassar os olhos só, não. Mas levamos ao conhecimento das pessoas, assim, algumas matérias, alguns quesitos, para que as pessoas, a partir de então, elas aprendam a raciocinar, né? Elas aprendam a raciocinar. E como? Vamos voltar lá na lousa do prezinho, né? Eu digo isso porque eu, né, quando criança, eu me lembro que eu ia ao pré e a professora, ela desenhava, né, porque a gente não sabia escrever ainda, né, coitadinho. A professora desenhava uma vaquinha do lado de cá, um cavalinho e um boizinho, não, um cachorrinho. Do outro lado, um boi, né, uma vaquinha, misturava tudo. E pedia para os alunos ir à lousa ligar a vaca com a vaca, o cachorrinho com o cachorrinho. Ai, mas olha, eu chegava ali frente à lousa e eu ficava olhando, sabe? Naquela época eu não tinha vó Leontina ainda para me dizer onde é que eu devia ligar um ao outro, porque naquela época eu tinha, 6 anos.
e vó Leontina ainda se encontrava no corpo físico. Só depois que ela desencarnou é que ela, depois de uns 2, 3 anos que ela deixou o corpo físico, é que ela passou a me ajudar. No entanto, vó Leontina, ela desencarnou em 1986. De 1985 a 1986. Olha só para você ver. Aí agora você já vai logo fazer as continhas, né? Vamos ver quanto tempo faz que a vó Leontina desencarnou. Então, uns 2 anos depois que ela desencarnou é que ela começou a me ajudar. Mas naquela época não tinha vó Leontina. Naquela época também não tinha professor também não. Naquela época eu ficava parado em frente à lousa assim, olhando, né? Aí eu pensava comigo assim, bom, mas eu não sabia de nada. Eu ia assim, né, pro rumo. Eu via um chifrinho, de carro um chifrinho. Eu ligava, né? Mas você observa que eu raciocinava. Chifrinho, né? Então eu olhava o outro. Era um cachorro. Então eu olhava do outro lado de lá, eu raciocinava. Bom, o que mais parece com essa imagem aqui é aquele ali. Eu ligava. Então, parece que eu estou aqui jogando tempos preciosos no lixo, né? Não. Isso é filosofia, isso é psicologia. Isso é psicologia. À luz da providência divina, da doutrina dos espíritos. Por que é psicologia? Através de um acontecimento, através de um fato, através de um esclarecimento, a pessoa acorda. Não, mas como que eu não atinei, né? A gente tem esse hábito de dizer isso, né? Como que eu não raciocinei dessa forma? Eu não raciocinava dessa forma, gente. Olha, uma coisa tão fácil, como que eu não consegui raciocinar assim? Então, isso é a lógica. Isso é a lógica. Porque não há como esclarecer tudo, né? Então, olha só para você ver. Esses aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos quanto de certos homens. Agora nós vamos dar sequência no sistema uniespírita, unispírita ou monoespírita, que praticamente é uma coisa só, porque o mono é de único, mono único, mono unitário. Então olha só para você ver esse quebra-cabeça para as pessoas analisar, né? Unispírita ou monoespírita. Então olha só que Kardec aqui ele nos esclarece. Como variedade do sistema otimista, então é uma variedade, né? Unispírita ou monoespírita é uma variedade do sistema otimista. É uma variedade. Temos o que se baseia na crença. Então, Kardec está dizendo aqui. Temos o que se baseia na crença. Esse sistema unispírita ou monoespírita, como Kardec está dizendo aqui, temos o que esse sistema, eles acreditam em tudo isso aqui que Kardec está narrando. Olha só você. Por isso que Kardec já nos esclareceu, né? É um sistema irracional. Esse sistema aqui é um sistema irracional. Porque não suporta exame sério. Então, se o sistema não suporta exame sério, é um sistema irracional. É um sistema irracional, né?
Então, temos o que se baseia na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito o Cristo. Olha só, que é o protetor da terra. Então eles acreditavam, né, no uniespírito ou no monoespírita, eles acreditavam que seria dessa forma. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Olha só para você ver. Aí Kardec continua. Se os que assim o crê nunca tivesse obtido senão comunicações inatacáveis, né? Nunca tivesse obtido comunicações inatacáveis, ainda se lhes conceberia a ilusão. Então você observa que é um sistema como variante, ou como variante, não, como variedade do sistema otimista. Praticamente idêntico. A maioria deles, porém, concordam em que tem recebido algumas muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito os sujeita. Com o lhes ditar coisas absurdas. Imagina ditar o que Espírito dizendo ser uma prova a que o bom espírito sujeita com o lhes ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis. Olha só esses, vamos dizer assim, esses sistemas, quantas variedades de controvérsias, né? Esses sistemas todos que Hippolyte Léon Denisard Rivail, na época da codificação, enfrentou. Mas é interessante que Kardec nunca atacou ninguém. Foi muito atacado. Foi muito atacado, foi muito humilhado Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas ele não humilhou ninguém, ele não atacou ninguém. Mas também ele não deixou de responder acima das controvérsias. Como assim, acima? Ele nunca respondeu de igual para igual, porque ele era o bom senso reencarnado. Então, ele respondia acima dos otimistas, acima dos sistemas. Todos os ataques, todas as humilhações, eles respondiam a todas, mas não
não do mesmo nível. Ele não humilhava, ele não xingava, ele não humilhava, ele não blasfemava, mas ele não deixava de responder. Só que ele respondia de acordo com a luz da justiça divina, porque ele tinha o dever de esclarecer, né, os ignorantes. Ele tinha o direito e tinha o dever de esclarecer todos esses seres, os antagonistas, né, que eram os opositores do espiritismo. Então eles os esclareciam e pronto. Ele, vamos assim dizer, ele demonstrava não a versão dele, mas sim tudo aquilo que, se esses sistemas tivesse feito como Hippolyte e Leon Denis Rivail, obviamente eles não se encontrariam naquela controvérsia toda. E obviamente não fariam parte desses sistemas. Agora, por que esses sistemas? Porque eles não tinham conhecimento, eles não estudavam. Foi o que Allan Kardec mesmo disse, eram seres irracional. Porque esse sistema não suporta exames sérios. Por isso, eram tidos como irracional. Porque a partir do momento que o sistema não comporta exames sérios, é irracional. É uma perda de tempo. Só que o que para muitos de nós pode parecer uma perda de tempo, para Kardec, aquilo tudo fazia parte do contexto. Porque você há de convir que, devido à desigualdade evolutiva, Kardec necessitou, olha só bem, hein? Kardec necessitou dessa desigualdade, desses sistemas, dessas divergências. Kardec necessitou dessas divergências para ele mostrar, né, aquilo que de mais sério por detrás de tudo que eles não comportavam por falta de exame sério, por falta de bom senso, de prudência. Kardec necessitou, ele precisou deparar com todos esses sistemas na época, porque graças a esses sistemas é que Kardec pôde mostrar o outro lado da moeda, como se diz, né? Sem esses sistemas, sem o materialismo, né? Sem os críticos, sem os ateus, enfim, sem esses sistemas e sem o método e todos os outros aqui, Kardec não ia ter. Então vamos pensar da seguinte forma, que tudo isso, na época, não passou-se de um álibi para que Kardec mostrasse.
né? Através de exames sérios, através de profundos estudos, né? Ele, como sério por demais, o bom senso, ele pôde nos esclarecer. Então, nós vamos para o próximo vídeo.